13 minutos, 18h13, Radar de Notícias ao vivo. Participe, mande sua mensagem, 99507-6900. Comigo já no estúdio, a presidente do PSDB de Guarulhos, Fran Assis Correia. Boa noite. Muito bom. Adoro vir no Pedro, que ele lembra do Assis, né, Pedro? Homenagem ao seu pai. É verdade, com muito orgulho, né? Sabe que tá aí um arrependimento meu de, na época da campanha, não ter colocado o nome dele. Eu também acho que você errou, né? Eu acho que poderia ter o Assis também, né? Exato. Porque é um nome tão, assim, que me orgulha, acima de tudo, me traz um prazer muito grande de lembrar de todas as passagens do meu pai em algumas campanhas, em alguns apoios, na luta dele pela cidade, enfim, tudo aquilo. Então, eu deveria ter colocado. Me arrependi. Vamos ver. Bom, Fran, como é que está o PSDB em Guarulhos? Pedro, eu estou muito animada, estou feliz, estou agora completamente focada aí nas próximas eleições. Sou de um partido que tem o candidato a governo do estado, a presidente, que eu aposto bastante na vitória dos dois. Estou muito confiante porque venho acompanhando as pesquisas, o andamento de tudo que acontece lá dentro do Palácio. E não só isso de pesquisa, mas do trabalho que o Rodrigo Garcia, o nosso vice-governador, vem fazendo. O João Dória, que eu acho que é lógico que uma pandemia, né, que ninguém esperava, ninguém imaginava algo assim tão triste, tão sério em na vida de todo mundo aí, ele sofreu, né, bastante, porque todos os governantes, eles pegaram algo muito atípico, né, em seus mandatos. Mas o Dória é aquele que cuidou da vida, e isso ninguém vai poder tirar dele. Ele é a pessoa que cuidou e teve atenção nisso para que as pessoas não morressem. Então, lutou pela vacina. Lutou pela vacina. Se estão gostando da vacina, se não estão gostando, não é isso que a gente está discutindo aqui. É óbvio, tenho todos os dados de tudo que ela pode nos proteger, a porcentagem, enfim, a eficácia da vacina, mas ele foi a pessoa que cuidou muito para que você não perdesse alguém da sua família. Ponto. Para mim, isso já é válido o suficiente para lutar por ele, para ser uma pessoa que tem uma responsabilidade muito grande no futuro do país. E o vice-governador, que é o Rodrigo Garcia, nossa, ele já vem de história, né? Na nossa família, amigo da família, sou muito amiga da esposa dele, então eu conheço a essência do Rodrigo. O Rodrigo, é um cara hiper trabalhador, uma pessoa que luta pra caramba, focado, sabe aonde quer chegar, sabe o bem que tem que fazer para ele conquistar, né, aquilo que ele almeja. Então, eu vou vestir a camisa totalmente, o PSDB está feliz, o PSDB está contente e muito, muito positivo na vitória. Todo mundo pergunta, Fran Correia vai ser candidata a deputada estadual? Ô Pedro, eu passei por uma eleição que ela não foi fácil. Hoje até recebi uma pessoa que vocês conhecem bastante, mas nem vou citar nomes aqui. Ele fez assim, não, você é a única louca que tem na cidade mesmo, porque você encara. E uma coisa que eu falo assim, muito tranquilamente, sem problema nenhum, e por favor, assim, de uma forma bem light. Quem paga as minhas contas sou eu, Pedro. Uhum. Quem fez a minha campanha fomos nós, né? Eu não estou sentada numa cadeira pública, eu não uso dinheiro público, não estou na máquina para trocar cargos por apoios, então foi na raça, nunca fui candidata, nunca disputei a nada, já falei isso aqui inúmeras vezes, saí do zero e terminei na urna com 11% na urna, algo que foi assim muito satisfatório para mim, fiquei muito feliz com o resultado. Então é lógico que isso tudo é muito empolgante para te jogar para a próxima campanha, até porque eu sou muito bem recebida aonde quer que eu vá na cidade de Guarulhos, porque eu rodei a cidade, nos 4 cantos da cidade. Se tem alguém aqui que rodou e viu de perto os problemas da cidade, sou eu. Ah, Fran, por que você não está rodando ainda? Porque eu não sou a prefeita. Porque se eu fosse a prefeita,
eu não ficaria sentada na cadeira. Isso eu falava em todos os meus discursos. Eu quero ser uma prefeita para ficar 24 horas nas ruas e ter um secretariado competente para colocar em prática aquilo que eu estou vendo de errado na rua. Essa seria a minha gestão, o meu modo de fazer, administrar a cidade. Não venci, não ganhei, democracia... como que é? Agora, esse negócio de voto impresso, tô fora, sou a favor. Olha, vocês imaginam, se eu não confiasse na urna, eu perdi a eleição. Confio na urna. Lógico. Confio. Então, certo demais, assim, todos os deputados, inclusive o Eli, que votou aí no voto eletrônico. Para mim, ok. Escolheram o Guti, ele é o prefeito. Mas... não vejo, isso a gente vai falar um pouco mais para frente em relação à gestão, mas eu não vejo agora essa 100% na minha cabeça ainda se eu serei candidata ou não, porque é uma campanha que vai puxar bastante de mim, vai precisar bastante de mim. Eu acho, tem o Eli aí, que é o candidato a deputado federal, que faz um belíssimo trabalho dentro da cidade, eu não tenho dúvida. Ainda é o deputado que mais mandou emenda parlamentar para a cidade de Guarulhos, mais de 20 milhões de reais, e vem mandando ainda ao longo desse ano mesmo. Então, assim, a gente tem muito trabalho pela frente. Eu não quero. Eu acho que eu sou mais importante nesse momento nos bastidores, Pedro, do que ser candidata. Mas eu não digo que dessa água não beberei. Tá certo. Agora, Fran Corrêa, como é que está a situação? Por exemplo, você se manifestou oficialmente como presidente do PSDB contra o fechamento da Proguaru. E os dois vereadores do partido, Geleia Protetor e a Carol Ribeiro, estão apoiando o prefeito Guti. Como é que está essa situação? Bom, primeiro um abraço para a Geleia, um beijo para a Carol, são os meus dois vereadores do partido. Eu respeito muito, sempre foi assim comigo, até na época do Democratas também, em relação a todos os vereadores. Nós tivemos 7 vereadores, Pedro, que venceram as eleições agora conosco, né? No nosso grupo, sim, eu sendo a candidata a prefeita deles. Em nenhum momento eu me senti no direito de comandar ou de pedir ou de sabe, chegar tipo um generalzão e falar, ó, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Até mesmo porque eu sou presidente do PSDB, nem tenho direito de fazer isso em outros partidos. Porém, eu sempre acho que seria muito saudável que todos seguissem, pelo menos os meus vereadores, seguissem a linha do que eu penso para a cidade de Guarulhos. Até porque foi assim que eles acreditaram na eleição, pedindo voto para mim e acreditando naquilo que eu queria construir para a cidade. A minha cabeça não mudou. A minha cabeça não mudou. Eu gostaria que a deles também não mudasse. É assim, minha opinião. Mas se a vereadora Carol e se o vereador Geleia optaram em aceitar muito tranquilamente o fechamento da Proguaru, isso é uma opinião deles, não é a opinião da Fran Corrêa, fique bem claro aqui, não é a opinião da Fran Corrêa. Não me posicionei a favor do fechamento da Proguaru, pelo contrário, assim que eu soube que o prefeito ia fechar a Proguaru, eu imediatamente gravei um vídeo discordando totalmente, porque foi uma promessa de campanha do prefeito, que ele não fecharia a Proguaru. É por isso que quando nós vamos para as ruas como candidata e que eu passei por essa experiência, eu ouvi inúmeras vezes de eleitor falando assim, poxa, político só faz promessa e não cumpre, porque tem esses maus políticos que fazem promessa e depois não cumprem após eleitos. Não é o meu caso, não posso pagar esse preço, porque não fui eu que estou errando desse jeito. Não fiz nenhuma promessa que não fosse, que não tivesse no meu plano de governo e fosse exequível. Todas as promessas que eu coloquei, tudo que eu planejei para a cidade era exequível. Infelizmente, o Guti não foi nessa linha. Mas não só a parte errada dele de fazer uma promessa e depois, né, não cumprir,
nós temos que pensar nessas mais de 4.500 famílias. Eles ficarão desempregados. Porque se o prefeito está, ou alguém do secretariado do prefeito, está falando para você, funcionário da Proguaru, que você terá uma vaga de emprego dentro dessa terceirizada que o prefeito está falando que vai trazer para a cidade, estão mentindo para você, porque você não terá. Ou então, todos não terão, talvez uma parcelinha pequenininha se ele conseguir encaixar. Por que que hoje a Proguaru, ela dá essa despesa e eles vendem a ideia de que hoje um prejuízo muito grande, né, para a cidade de Guarulhos, para a prefeitura, por culpa 100% do prefeito, que inchou a Proguaru, que lotou de funcionários lá em troca de apoio, lotou de comissionados em troca de apoio, fez a Proguaru não fazer o que ela vê, para que ela existe. Ela está sendo usada como cabide de emprego. É esse o problema. Agora, Pedro, eu gostaria muito de fazer uma pergunta para você, que hoje está passando por esse problema de estar desempregado. Cadê? Vão para a rua. Vocês da Proguaru, vão para a rua. Fiquem lá na frente da prefeitura. Fiquem na porta do prefeito, exijam aquilo. Eu não estou vendo a movimentação, eu não vi nada, uma carreata, uma passeata, por mais que hoje nós estejamos ainda numa pandemia, mas com todos os cuidados, né, de distanciamento, de máscara, vocês têm que exigir o direito de vocês, porque só assim que nós somos ouvidos, entendeu? Só dessa forma. Ô, produção, volta aquele comentário do ex-vereador Valdomiro Ramos, por favor. Ele estava falando sobre representatividade de partido. Deixa eu ver, dá para botar aí, produção? Só um rápido. Enquanto ele volta, Pedro, e ainda tem algo muito grave, né, da Proguaru, que nós tivemos recentemente um funcionário da Proguaru que prova a irresponsabilidade, a falta de capacidade de gestão, de por isso que todos esses funcionários estão pagando o preço de fechar para o Proguaru e ficar desempregados. O Renan, aquele menino Renan, ele denunciou que ele é funcionário fantasma. Sim. Ele denunciou, Pedro, por que está todo mundo calado? Ele denunciou, eu sou um funcionário fantasma, eu fui chamado para assumir um cargo dentro da Proguaru e para receber ficando em casa. Eu não estou entendendo por que está todo mundo calado em relação a isso. É por isso que hoje estão fechando a Proguaru. Vamos ao comentário do ex-vereador Valdomiro Ramos. O mandato do vereador pertence ao partido e não a eles. O partido deve fixar a diretriz parlamentar do Poder Legislativo. O partido pode reunir o diretório municipal para fixar sua diretriz. Se quiser comprar uma briga, dá para comprar. Não tenha dúvida. Eu tenho o lado jurídico, o lado burocrático, tá? Exatamente como o Ramos. Aliás, o Ramos é o Papa nesse assunto. Então, assim, ele está certíssimo, é exatamente isso. Eu poderia criar muitos problemas, Exato. Mas eu ainda vou tudo para mim funciona muito bem com a democracia. Se os meus vereadores estão achando que eles estão corretos em tomar essas atitudes, ok, sem problema nenhum. Fico muito chateado com aquilo que eu falei para você. A gente começa uma eleição com um pensamento. Se eles me apoiaram, é porque não concordam com a cabeça do Guti, senão seriam candidatos a vereador com o Guti sendo prefeito. Mas, quem sabe, aí no futuro, em algumas outras votações polêmicas importantes para a cidade, eles me deixam direcioná-los de uma forma melhor. Aliás, hoje houve uma discussão no bom sentido, houve um debate de ideias ali na Câmara Municipal, e foram lá pressionar os vereadores. Gente, não tem mais do que os vereadores fazerem em relação a Proguaru. Agora, ou é a Justiça Eleitoral que referenda o referendo, ou então é pressionar o prefeito. Não adianta pressionar o vereador. O que o vereador vai fazer agora? O presidente Martelo já enviou à Justiça Eleitoral o pedido de referendo. Então, agora tem que ter, ou vem da Justiça ou vem do prefeito. Agora, pressionar vereador agora não resolve nada. É verdade, não adianta, até porque eles já fizeram o que eles tinham que fazer, infelizmente fizeram errado. Mas nós temos sim, e é isso que eu estou falando, cadê esses 4.500 funcionários, aonde eles estão? Vão lá na porta do prefeito
Ele merece escutá-los. Vocês não votaram, a maioria votou porque eu vejo os comentários. Votamos confiando no senhor prefeito. Pois vocês têm o direito de cobrá-lo. Têm o direito de cobrá-lo. E, aliás, eu soube hoje que vem aí uma nova secretaria na Prefeitura de Guarulhos. Secretaria de Zeladoria. E adivinha quem vai ser o secretário? Francisco Carone. Olha só, tá vendo? Esse vai continuar empregado. Ele não vai, por ele pode fechar para o Guarulhos. Ele vai continuar empregado. Mas também não é culpa dele. Ainda continua o único, exclusivo culpado dessa história toda, chama-se Guti. O Franz, chamou atenção nessa semana também o ex-vereador Rafa Zanprônio. Sim. Publicou nas redes sociais que está saindo do PSDB. Eu acho até estranho, porque ele é o primeiro suplente do partido. Pois que Pedro. acontece? Na verdade, assim, eu vou falar aqui com muita cautela sobre isso, porque eu ainda acredito, por saber que o Rafa é um rapaz muito inteligente, ele ainda vai avaliar um pouquinho isso tudo. E eu espero, né, no fundo do meu coração, que ele avalie. E não por mim, não porque a gente tem uma campanha aí pela frente, mas porque ele fez o papel dele na campanha. Quando a gente faz uma campanha pesada, como foi a nossa, do ano passado, e a gente cumpre a missão, e o Rafa, ele cumpriu a missão dele. Foi bem votado. Ele não faz, que é super errado, mas a gente sabe de muitos relatos da maioria que fizeram boca de urna. O Rafa Zanprônio não faz boca de urna. O voto dele é na raça, é fiel. Ele sabe o que ele faz, ele tem um trabalho bonito, tem uma esposa, uma equipe que apoia, que está com ele o tempo todo, os pais, família. É um cara diferenciado dentro da política de Guarulhos. Eu não tenho dúvida, por isso até que eu fiz o convite para que ele viesse para o PSDB. Ele não pode, 3 anos e meio antes, dispensar esse ouro que ele tem nas mãos, que é a primeira suplência, desculpa, não é a primeira suplência de qualquer partido, não. É do principal partido do país, gente. Então, é muito importante que ele avalie, que ele pense. Eu vou tocar nesse assunto porque ele citou isso no post dele, que ele ficou muito psicologicamente mal. Eu entendo, eu sei, a nossa decepção... Pedro, ninguém gosta de perder. Não. É que eu tenho dentro de mim, talvez pela experiência que eu carrego na minha vida, ao lado do meu pai perdeu muitas eleições e você sabe disso. Mas perdeu fazendo uma campanha limpa, perdeu fazendo um trabalho bonito, perdeu ele pagando a conta da campanha dele com o dinheirinho dele. Então, assim, quando você termina uma campanha, mesmo que você perca, tudo bem, você perdeu, mas você fez a lição de casa... página virada, vamos embora, vamos para frente. E eu fico muito triste se um político do bem, como o Rafa, ele dar passo para trás de vez de passo para frente. Eu convido ele novamente para que ele esteja no nosso grupo, para que ele fique. Eu quero dar todo o apoio possível para ele, eu quero que ele siga em frente, porque ele tem um futuro gigantesco. Esse menino tem tudo para ser prefeito da cidade de Guarulhos ainda, gente. Se me permite, se você não for candidato a deputado estadual, ele tem potencial para ser. Total, e inclusive o convidei para que seja nosso deputado estadual. Em dobrada com ele, talvez? Não tenha dúvida. Ele tem potencial, sim. É isso. Não se ganha todas, né? A verdade é essa também. É verdade. Bom, aquela pergunta clássica, Fran Correia, o que está achando do governo Guti? Bom, eu venho acompanhando algumas pessoas aqui que vão falando sobre o que acham do governo. O Pedro, o Guti ele teve muita sorte já no primeiro mandato, ele caiu no colo. Caiu no colo na primeira vez que ele venceu as eleições, faltava nome. E o nome que veio naquele momento, em 2016, o do Eli, que veio muito forte, aí houve todos aqueles problemas de ataques sujos, inclusive, né, pro lado do Eli, e o Guti era aquela terceira via que pegou a onda e foi embora. Segundo mandato, reeleição. Mais uma vez ele teve sorte, porque, na verdade, eu vejo
eu andei a cidade, como eu te falei, e eu escutei aos 4 cantos, e eu duvido que tenha alguém que não concorde comigo nisso. E eu ouvi em todos os cantos, nem Guti e nem PT. Era isso que eu escutava. Porém, o nome, né, a terceira via que estava chegando, que era o meu nome, eu terminei a eleição com 38% apenas de conhecimento dentro da cidade. Mais uma vez, sorte para o Guti, porque ele não teve um candidato 100% conhecido na cidade que pudesse bater de frente com ele. A reeleição dele já demonstra que a gestão dele não era boa, porque se ele teve mais de 400 mil votos na primeira vez, ele quase bateu a metade na segunda vez. A cidade não queria ele. Ele começa essa gestão com o mesmo foco, infelizmente, com o mesmo foco. Diferente de quando senta aqui, para quem estiver me assistindo, de político. Eu não sou política, eu não tenho, né, um mandato de gestão pública, eu sou uma empresária. E eu torço muito para aquele que ganha a eleição e que esteja naquela cadeira, independente que eu perdi a eleição, eu penso grande, né? Eu penso que eu tenho que estar bem como empresária dentro da cidade. Então, eu preciso de um bom prefeito, eu preciso de uma boa gestão, para que os meus negócios até aconteçam. E que a população aí, que eu vi muito sofrimento, também viva melhor, porque hoje o guarulhense ele tenta sobreviver. Ele não está vivendo, ele está tentando sobreviver. Ainda não mudamos nada, estamos no mês 9, entramos no mês 9, e não mudou-se absolutamente nada. Então, a gestão, para mim, ela continua muito ruim, muito ruim. Vejo a cidade ainda abandonada, vejo absurdos acontecerem, o prefeito, é que nem agora essa obra do Rio Baquirivu, ele vai lá, ele empresta 600 milhões de reais, ele primeiro quer acabar com a dívida de Guarulhos, ele vai lá e faz uma dívida de 600 milhões de reais. Cobra-se juros, vai saber aonde vai chegar essa conta, sendo que a obra já tem há meses que o governo do estado está fazendo com 60 milhões, 64 milhões. Uma obra que é do governo do estado. Então, esse tipo de atitude dentro da gestão do Guti me decepciona demais. Porque eu vou para São Bernardo, a cidade está ó. Eu vou para Santo André, a cidade evoluiu. A gente vou para Cotia, a cidade evoluiu. Aí eu chego aqui na minha cidade, em que estado tá? Você chega na entrada, nós ainda não temos uma entrada de Guarulhos decente. Nós não temos os canteiros de obra, assim, horríveis. Cadê? Cadê a limpeza dessa cidade? Cadê, Pedro? Eu não vejo. Se tiver época de enchente, vai dar enchente, porque não tem nada. Mobilidade urbana, não se anda dentro da cidade. Saúde, as pessoas continuam morrendo. Olha o absurdo das vacinas. Não tiveram cuidado das vacinas, agora vão mandar para ver se pode ser usado, se não pode ser usado. Um lote de vacina. 1.500 doses. 1.500 doses, pelo amor de Deus, gente. Aí a gente fala do esporte, depois a gente quer ter orgulho, quer que a Rebeca fale da cidade de Guarulhos. A Rebeca não vai falar nunca da cidade de Guarulhos. Porque eu tive reunião, né, durante a campanha, inclusive com o pai da Rebeca, acho até que ele foi meu eleitor, viu, acho. Mas eu vi uma matéria da Rebeca falando, eu não tinha ajuda nenhuma da prefeitura. O único cartão para transporte que me davam de vale transporte, para recarregar, era um transtorno gigante e o motorista de ônibus me deixava muitas vezes andar de graça. Essa é a realidade da nossa cidade. Vamos para qualquer outro setor que vocês queiram falar, não está acontecendo, não está virando. Continuamos a ter trocas de secretário. Ainda está tendo troca de secretariado, ou então se criando uma nova secretaria. Enfim, não dá para falar que uma gestão dessa deu certo. Mas está aí, está lançando o irmão dele, né, a deputado federal. Por que isso? Porque já quer plantar uma sementinha também para o futuro, não quer largar o osso, quer continuar. Para segurar a vaga para ele. Né? Para segurar a vaga para ele, que seria realmente, eu até ouvi aqui ele falando, seria muito saudável que tivessem outros candidatos dentro da cidade de Guarulhos, mas
É isso que está acontecendo, essa é a nossa realidade. Ainda tenho muita pena da cidade ser uma máquina, que é uma máquina gigantesca, mas ela não tem uma direção com competência para levar lá para cima. O Guti quer muitos candidatos a deputado estadual. É verdade. Para puxar voto pro irmão. Se ele pudesse, ele colocava 80 candidatos para cada um trazer 1.000 e ter uns 80 mil votos. Federal, eu acho que nós vamos ter só o Eli Correia, o Felipe Costa e o Alencar Santana, né? É verdade. Para federal. Mas torço muito, Pedro, torço demais para que ainda nesses 3 anos e meio para frente, que acordem para a vida e façam a cidade de Guarulhos uma cidade muito melhor, aquela que eu sonhei para mim também. Eu acredito que o ano que vem já será um teste, viu? Pode ser, Né? pode ser. Vamos aguardar. Obrigado, Frank Assis Correia. Obrigada, Pedro. Um beijo para todos. Boa noite. Até a próxima. Obrigado, viu? 18 horas e 39 minutos, um rápido intervalo.